Olá pessoal, espero que estejam bem. A ideia desse vídeo curtinho hoje é falar um pouco para vocês sobre a repercussão internacional da expectativa para as eleições no Brasil agora em outubro. E o que eu queria compartilhar com vocês é que, de fato, as eleições, a expectativa internacional com relação às eleições brasileiras, e há uma discussão também em diferentes meios sobre esse processo político no Brasil. E o Brasil importa internacionalmente, é um ator importante na política internacional, é uma economia importante mundialmente, mas também nos últimos anos a discussão sobre o Brasil, sobre a política brasileira, tem ganhado um certo espaço na mídia internacional em razão do fato de que muitas vezes o presidente Bolsonaro ele é lido como um ator político que tem inspiração ou que copia certas táticas usadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Isso fica muito claro quando a gente vê a última capa da revista The Economist, uma revista inglesa, que mostra uma foto do presidente brasileiro refletindo, projetando atrás a sombra do ex-presidente Trump. Então, isso é algo, essa representação é algo que já estava presente em outros momentos da discussão internacional sobre a política brasileira no momento contemporâneo. E como que os Estados Unidos, e principalmente o presidente Joe Biden, tem se portado com relação a isso e com essas expectativas para as eleições no Brasil? Bom, o presidente Biden, ele tem dito de forma bastante clara, o governo dos Estados Unidos em diversas ocasiões já disse que confia nas instituições brasileiras, né? As instituições, principalmente do ponto de vista eleitoral, e no sucesso, na seriedade das eleições brasileiras. Então eles apostam em eleições livres, em eleições seguras, o que significa uma contraposição ao discurso, à narrativa do presidente Bolsonaro, que tem questionado a lisura, principalmente, das urnas eletrônicas. Então esse é um discurso que vem sendo contraposto de forma importante pelo presidente, então, Joe Biden. Mas a posição dos Estados Unidos apresenta algumas ambiguidades, porque embora eles não repercutam e eles, inclusive, se contraponham a essa retórica golpista do presidente da República Brasileira, por outro lado, não existe uma revisão de uma aproximação entre os dois países, principalmente no âmbito militar, no âmbito da cooperação e das relações entre os militares, que vinha acontecendo já desde o governo Temer e que se intensificou durante o período Trump-Bolsonaro. Então, por exemplo, nos últimos meses, militares brasileiros foram treinar nos Estados Unidos, fizeram parte de um exercício de treinamento conjunto, bilateral, nos Estados Unidos. Isso é algo relativamente novo, então não era muito comum que isso acontecesse no passado. Além disso, o Brasil, nos últimos tempos, ganhou o status de aliado ex-OTAN dos Estados Unidos e nada disso é revisto pelo presidente Biden. E existe, inclusive, um segmento, alguns deputados e senadores do Partido Democrata que esperam e que demandam uma posição mais incisiva do atual governo. Então, um grupo desses senadores e deputados escreveu uma carta agora, no dia 9 de setembro, demandando uma posição mais incisiva mesmo do presidente Joe Biden, que deixasse claro que o Brasil, caso aconteça alguma coisa no Brasil, caso haja algum tipo de contestação ao resultado das eleições, que haveria um processo e uma política dos Estados Unidos no sentido de isolar o Brasil, o que significaria, inclusive, rever essa aproximação que aconteceu nos últimos tempos, o status de aliado ex-OTAN, o apoio dos Estados Unidos ao ingresso do Brasil na OCDE. Então, essas são algumas questões que são apresentadas por parte desses deputados e senadores como sendo pontos que devem ser revistos, que deveriam ser revistos em caso de contestação ao pleito mesmo agora em outubro. Então, o que a gente percebe é que existe de fato uma postura do governo dos Estados Unidos que é de contraposição à retórica do presidente Bolsonaro, mas que é uma postura que não chega a ser muito incisiva, diferentemente do que alguns outros atores internos nos Estados Unidos gostariam. Então, um pouco era isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente deixa o link da carta dos senadores aqui na descrição. E agora, já na próxima semana, nós teremos uma live, como vocês sabem, para comentar os planos de governo dos presidenciáveis, e nós esperamos todo mundo lá. Até mais!